Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Criei um canal aqui no YouTube para compartilhar com os irmãos e amigos verdades e coisas boas que tenho aprendido na Palavra de Deus. Hoje quero compartilhar com vocês alguns ensinos sobre como atravessar os dias maus que estamos vivendo. Os dias são maus, disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Isso naquela época. Porém, mais do que ele, nós podemos dizer que os dias são maus, especialmente em meio a essa pandemia, a essa praga, a esse vírus terrível, sem remédios, sem vacina, que tomou conta do mundo, tomou conta da nossa vida aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, nos impôs uma quarentena que já vai para 3 meses e nós estamos realmente atravessando dias maus. E para atravessar esses dias maus, nós temos algumas ajuda da palavra de Deus. E eu gostaria de ler para vocês justamente essa passagem onde Paulo usa a expressão os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Para atravessar esses dias maus, aprendemos nessa passagem pelo menos 7 grandes ensinos. Primeiro, Paulo nos diz que é preciso proceder com sabedoria. O versículo 15 diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. O Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje em dia, no meio da crise, o que nós mais temos visto são pessoas ímpias, pessoas escarnecedoras, que estão se aproveitando da crise, estão se aproveitando da situação difícil porque a população passa para explorar isso de alguma maneira, para ganhar dinheiro, para se promover, para, enfim, para promover politicamente também a sua ideologia. Mas é preciso fazer o que a palavra de Deus diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É preciso temer a Deus e é preciso agir como pessoas sábias. É preciso ter temperança, moderação, pesar todas as palavras, pesar o que se diz, pesar o que se ouve, pesar o que se faz. Para atravessar os dias maus, também precisamos aproveitar bem cada oportunidade. O versículo 16 diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Outras traduções, uma mais antiga, diz remindo o tempo. E outra mais recente diz aproveitando bem cada oportunidade. O sentido é sempre o mesmo. O tempo é
matéria escassa. Alguém já disse que o tempo é como se fosse uma joia de 24 brilhantes cravejados, o dia, né? 24 horas, 24 brilhantes cravejados, que se for perdido não se encontra nunca mais. Realmente, meus irmãos, remir o tempo, aproveitar bem cada oportunidade de fazer o bem ao próximo, de louvar e engrandecer a Deus, aproveitar bem cada oportunidade de usar aquilo que Deus nos colocou nas mãos para usar e para fazer, para gozar, para viver, aproveitando bem cada oportunidade. Alguém já disse que a oportunidade é como um pássaro careca que tem alguns pelos na parte de trás da cabeça. Então, quando esse pássaro ele vem voando rapidamente, é preciso um gesto certeiro, um gesto definitivo e rápido para prender esse pássaro, porque senão ele passa e nós não conseguimos. Para atravessar os dias maus, é preciso também agir debaixo da vontade de Deus. Paulo diz assim: por esta razão, não sejam insensatos. Novamente, é preciso não ser insensato, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. No capítulo 14, aliás, no capítulo 12 da Carta aos Romanos, Paulo fala de apresentar a Deus um culto racional, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita bondade de Deus. Isto é, em outras palavras, compreender a vontade de Deus. Compreender e praticar e agir debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na sua palavra. Uma vez um jovem me perguntou: pastor, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu perguntei a ele: você costuma ler a Bíblia? Eu leio muito pouco a Bíblia. Pois é por isso que você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque se você fosse um leitor atento e um leitor assíduo da palavra, você já saberia qual é a vontade de Deus para a sua vida, que está expressa lá de muitas maneiras, em muitos sentidos, para qualquer pessoa que a busque. Para atravessar os dias maus também, nós precisamos nos deixar controlar pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Aqui Paulo diz no versículo 18: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. É interessante essa comparação que ele faz com o vinho. Nós lemos recentemente que uma das coisas mais assustadoras que tem acontecido no meio dessa pandemia, e especialmente em virtude da quarentena a que todos foram forçados, é o aumento do consumo de bebida alcoólica. As pessoas se sentem tristes, as pessoas se sentem desesperadas e então apelam para a bebida. Outras que costumavam beber socialmente ou beber em determinadas ocasiões em sua casa, ficando em casa muito tempo e na inatividade, enfim, acabam se envolvendo com a bebida alcoólica. O poder que a bebida parece nos trazer é enganoso. A alegria que a bebida parece nos dar é passageira, mas o poder que o Espírito Santo nos dá é um poder permanente. Na carta aos Romanos, capítulo 1, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, o dunamis de Deus, e esse Evangelho nos é trazido justamente por meio
da presença, do derramamento do Espírito do Senhor em nosso coração. E aí nós vamos ter verdadeiro poder e verdadeira alegria. Para atravessar esses dias maus que estamos vivendo, precisamos também buscar a comunhão com os irmãos em Cristo. Vejam só o que Paulo diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Alguém possa talvez perguntar: mas pastor, nesses tempos de isolamento, nós não estamos podendo nos reunir com os irmãos. Não estamos podendo praticar aquilo que a carta aos Hebreus diz, que nós devemos nos reunir para nos encorajarmos em amor e as boas obras uns aos outros. Porém, a tecnologia moderna está nos ajudando nisso. Inclusive, nós temos ouvido e visto, não é? Porque também dá para ver pela internet, corais maravilhosos. Dias atrás eu vi um coral de 300 vozes, cada um cantando na sua própria casa e reunindo as suas vozes na internet, online, e aquilo ficou muito bonito, muito bonito. Cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Certamente que a sua igreja deve estar fazendo transmissão dos cultos, e então você pode participar com o seu pastor, com o seu grupo de louvor, com o seu coral, enfim, se há que está podendo reunir um coral, e assim louvando o Senhor e mantendo a comunhão junto com os irmãos em Cristo. Também, meus irmãos, para que possamos atravessar esses dias maus, precisamos cultivar a gratidão a Deus. No versículo 20, Paulo diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outra passagem, Paulo diz: sede agradecidos. Em outra passagem diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. É preciso fazer aquilo que foi aconselhado também pelo mesmo apóstolo. Diz que tudo quanto nós fizermos, ou por atos, ou por palavras, deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Gratidão, ação de graças. Quando nós estivermos em situação de angústia, de tristeza, ou mesmo de desespero, a melhor atitude, aquilo que realmente nos ajuda a superar isso, é nos dirigirmos ao Senhor em oração, louvando, agradecendo por tudo, mesmo pelas dificuldades, mesmo pelas adversidades, mesmo pelos problemas. E, finalmente, para atravessarmos esses dias maus, nós também devemos deixar a nossa autossuficiência. Versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Certos comentaristas dizem que esse versículo ele se liga mais ao texto que segue, que fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, e também entre pais e filhos. Outros comentaristas dizem que esse texto ele se liga mais ao que veio de trás, o que nós lemos. Seja como for, realmente o ensino aqui é bem genérico. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, se nós vamos manter comunhão com os irmãos, se nós vamos viver com sabedoria,
se nós vamos nos submeter à vontade de Deus, se nós vamos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Isso também inclui sujeitarmos-nos uns aos outros. A pior coisa que pode acontecer a alguém durante uma crise é se tornar autossuficiente. Desdenhar, prescindir da ajuda, do apoio, do encorajamento que vem de outras pessoas. Meus irmãos, é imensurável, né, a ajuda que nós podemos receber em momentos difíceis. Amigos, irmãos em Cristo, familiares, que surgem às vezes do nada para nos apoiar, para nos ajudar, para nos dar um ombro amigo. Então não seja autossuficiente, não menospreze aquele que pode te ajudar. Aliás, é uma coisa que eu aprendi já há muitos anos. Se uma pessoa quer te ajudar, mesmo que você não precise, aceite ajuda, porque isso vai ser bom para ela e vai ser também bom para o seu relacionamento com ela. Portanto, meus irmãos, meus amigos, estamos atravessando dias maus. É como se estivéssemos em um deserto. E a travessia talvez ainda não esteja nem na metade. Na verdade, é imprevisível quando nós vamos chegar ao outro lado do deserto. Não sabemos. Porém, sabemos que Deus estará conosco. Então, praticar esses ensinos da palavra de Deus não quer dizer que o deserto vai desaparecer, que os dias maus vão deixar de existir, que a crise, por um milagre, vai sumir. Não, meus irmãos. Fazer isso não garante a ausência de problemas, mas traz paz ao coração, traz força, traz coragem, traz certeza, traz segurança. Portanto, para atravessar os dias maus, proceda com sabedoria, aproveite bem cada oportunidade, haja debaixo da vontade de Deus, deixe-se controlar pelo Espírito Santo, busque a comunhão com os irmãos em Cristo, cultive a gratidão a Deus e deixe a sua autossuficiência. Que Deus possa nos abençoar.